Obrigado, Gustavo, pelo convite. Como vocês viram, não foi um convite, foi um convite assim meio, vamos dizer, chapa branca, né? Porque é amigo de longa data, né? Gustavo também foi um dos que fez o doutorado e o mestrado em 4 anos. Muito obrigado pelo convite e já também agradeço a presença de todos vocês aqui. Desejo uma boa tarde. Bom, o título do seminário é Terapia Fotodinâmica, uma luz na medicina, mas como a gente vai ver, ela é uma luz em várias áreas, inclusive na engenharia também. Antes de começar o seminário, eu quero dizer uma mensagem. Atenção, né? Vão ter algumas imagens fortes aí. Então, o pessoal que tem tripofobia, hematofobia, ou não se sente tão, vamos dizer, à vontade em ver ferimentos, então eu vou tentar avisar na medida que essas imagens vão aparecendo, tá? Para que ninguém fique chocado com isso. Bom, a terapia fotodinâmica, ela tem um pai e um avô, né? O pai da terapia fotodinâmica é a fototerapia, que começa no século XX, e o avô dela é a helioterapia, que começa lá 3.000 anos antes de Cristo. É muito usado e é usado até hoje a helioterapia. A gente tem exemplo dessas aplicações, por exemplo, na civilização grega, chinesa, indiana, egípcia. Para ter uma ideia, a terapia fotodinâmica na China, tipo de tratamento, esse tratamento a gente tem que lembrar um pouco que isso estava muito relacionado com religião, né, alguns cultos de adoração ao sol. E uma dessas dinastias, dinastia Han, nessa época era indicado que o homem levantasse de manhã, pegasse um pedaço de papel, né, e apontasse o pedaço de papel na direção do sol nascente, ficasse ali por alguns minutos, e depois esse papel era diluído em água e era consumido, né, numa tentativa aí de absorver essa energia do sol. O detalhe curioso dessa técnica, né, ou desse ritual, é que era indicado a luz do sol para os homens, né, e a luz da lua para as mulheres. Já na medicina chinesa, no livro Atharva Veda, era indicado o tratamento de psoríase. Você utilizava o extrato de uma planta, se não me engano, a Psoralena corolifolia, acho que é essa. Fazia o extrato, era passado nas manchas de psoríase, nas feridas de psoríase, ou nas manchas de vitiligo, e a pessoa era exposta ao sol. Já na civilização grega, Heródoto recomendava que as pessoas deitassem nu ao sol, né, para fazer uma terapia. Você fala, professor, eu fui numa praia em Santa Catarina, também fiz essa terapia. Não, ali era outra coisa, né? Bom, e parece, né, que tem que ter alguma coisa que linke essas duas, né, tanto a helioterapia quanto a fototerapia. E tem dezenas de anos de história da ciência, né? É lógico que o que eu estou mostrando aqui não foi desenvolvido pensando, olha, isso vai virar fototerapia. Não, isso foi sendo descoberto de alguma maneira, né? De estudos, por exemplo, você tem ali, em 1966, o livro Ópticos do Newton, né? Onde ele vai tratar a teoria das cores, a teoria da refração e da reflexão de luz. Você tem também o Huygens, mais ou menos nessa época aí, demonstrando ou postulando, né, de certa forma, investigando que a luz teria comportamento ondulatório, ou seja, seria uma onda. Você vai ter as componentes infravermelha e ultravioleta da radiação solar descoberto pelo Herschel e pelo Ritter, né, fazendo experimentos muito simples, eles verificaram essa componente da radiação. Isso passa lá em 1680, o primeiro microscópio. Ou seja, foi aí onde o Leeuwenhoek construiu um microscópio e observou o que ele chamou de animalicos, né, que era o que a gente conhece hoje como seres microscópicos. E por aí vai, pilha de volta, a invenção da lâmpada de arco voltaico pelo Humphrey Davy, né? Ou seja, a gente já começa a ter uma fonte de luz aqui que não é uma fonte de luz, vamos pensar assim, estritamente encontrada na natureza, como chama de vela, lamparina ou sol. Já começa a ter uma produção de uma luz aí artificial de maneira elétrica. Relação entre campo magnético e corrente elétrica pelo Oersted. Então ele verificou que quando você passava uma corrente elétrica por um fio, isso surgia um campo, né, que distorcia uma agulha magnética, uma bússola. 1820, o precursor dos primeiros motores elétricos, né, o rotor magnético, o rotor elétrico do Faraday. A relação entre doenças e bactérias com o Robert Koch em 1870. E aí, né, eu coloquei alguns marcos aqui de desenvolvimento da ciência, tá? Que de alguma forma pode estar relacionado com a terapia fotodinâmica ou com a fototerapia que vai surgir.
1880, a patente da lâmpada elétrica é concedida ao Thomas Edison. O que eu acho interessante da patente do Thomas Edison, inclusive se você digitar lá, patente lâmpada Thomas Edison lá no Google, você vai ler a carta patente. Né? Tem os desenhos da lâmpada, como ele colocou, tem outras patentes, ele tem dezenas de patentes, centenas de patentes. E, ou seja, aqui você já tem uma lâmpada que pode ser construída de maneira mais industrial, de forma de massa, ou seja, você já consegue ter um sistema aí que consegue fornecer luz, que não somente a luz do sol, apesar da lâmpada de arco fazer isso, mas ela era muito difícil e quase que impossível de você ter em casa, né? Para quem já trabalha com solda elétrica, já trabalhou com solda elétrica, uma lâmpada de arco funciona da mesma maneira, né? Você não consegue ficar olhando para aquele brilho, né? Muito intenso. Isso vai culminar com a foto no século XX, tá? Então, lá, em 1877, começaram os primeiros trabalhos que investigaram a influência da luz no crescimento de micro-organismos. Então, o pessoal estudava, se eu iluminava uma certa amostra, né, com micro-organismos, eu tinha uma taxa de crescimento diferente, ou mesmo eu inativava, eu matava esses micro-organismos. Isso em 1877, tem trabalhos do John Tyndall, né, que tem aquele efeito Tyndall, que é o efeito de espalhamento de luz em soluções coloidais, é o mesmo John Tyndall que vai fazer isso. E aí, em 1897, é o primeiro estudo que parece uma raiz da terapia fotodinâmica, né? O Oscar Rabi, ele era orientado do Hermann, e o Hermann, na época, ele estava procurando medicamentos que fossem um substituto para o tratamento da malária. E o Oscar começou a trabalhar com isso, e ele fez o seguinte, ele pegou uma infusão de micro-organismos para protozoários e colocou acridina, né, que é um corante derivado do petróleo, e ele viu que a acridina inativava esses micro-organismos, ou seja, matava eles. Ele foi fazendo esses experimentos, fez dezenas de experimentos. Só que ele fazia experimento durante o dia e repetia o experimento à noite. Quando eles foram analisar o resultado, eles viram que durante o dia a taxa de sobrevivência daqueles micro-organismos, ou a taxa de inativação, era diferente. Então, durante a noite, eles demoravam mais para morrer do que durante o dia. Eles chegaram à conclusão, então, que o único efeito adicional era a presença de luz. Ou seja, é a primeira evidência aí de luz mais corante, ou seja, mais fármaco, mais um produto químico, gerando morte celular, inativação de micro-organismos. Em 1902, o Lebar vai mostrar, então, a ação da luz no aumento da toxicidade da eosina. A eosina é um corante utilizado até hoje para coloração histológica, quando a pessoa faz uma coloração de micro-organismos, para analisar as organelas de células, é utilizado a eosina. Né? E nessa época ele descobre que se você jogar luz, aumenta muito a toxicidade. Bom, mas isso o Oscar já tinha mostrado, né, que se você jogar luz, o corante aumenta a toxicidade, mas o que foi interessante é que ele verificou isso. Ó. A evidência da presença de oxigênio. Então, quando ele fazia isso com um frasco aberto, a taxa de fototoxicidade da eosina era maior do que quando fazia com o frasco fechado. Novamente, ele concluiu que isso seria devido à presença do oxigênio. Bom, eu estou fazendo uma forma bem resumida de falar sobre a terapia fotodinâmica, sobre todos esses estudos, isso é muito extenso, tá? Teve muitos outros trabalhos antes que eu vou falar aqui, mas um bem interessante é do Niels Finch. De 1903, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por isso, trabalhando com a fototerapia. O interessante que ele fez, além dele estudar, né, a interação da luz para o tratamento de doenças, ele construía as lâmpadas que ele utilizava. Né? Não tinha naquela época, né, uma loja de ferragem que você chegava e falava, me dá 2 lâmpadas. Não tinha. Ele construiu, isso aqui é uma foto, né, do experimento que ele usou. Aqui você tem uma lâmpada de arco e aqui você tem lentes que distribui a luz para os pacientes. Nesse primeiro momento, não tem fármaco, é só ele iluminando mesmo, o efeito da luz sobre o tratamento da lúpus vulgaris, né, chamada de tuberculose cutânea, onde você tem a formação de nódulos, né, e aqui ele mostra, né, o resultado depois do tempo do tratamento. Né. Isso aí, 1890, eu acredito que foi esse estudo dele, agora não me lembro de cabeça. E ele também, utilizou a luz do sol. Então nessa foto aqui, está mostrado aqui as enfermeiras, né, utilizando a lâmpada que ele criou, lâmpada elétrica de arco, mas ele também fazia esse tratamento com luz do sol. Então ele colocava os pacientes lá no sol,
Aqui não está muito fácil de ver, mas tem uma lente. Ele botava uma lente. Bom, então é de esperar que esse tratamento seja um pouco doloroso, né? Você pegar uma lente e colocar sua pele no sol. Mas ele verificou, nesse trabalho, ele mostra em fototerapia, que ele pegou pessoas que estavam com aquela a varíola, né, com a doença extinta, ela formava umas pústulas, né, e isso, as fotos, se você procurar no Google, eu não coloquei aqui, tentei evitar um pouco na medida do possível, né, de pústulas, varíola, você vai ver umas imagens bem desagradáveis, né. E o que ele fez? Ele descobriu que quando as pessoas eram expostas à luz, ela evitava a supuração dessas pústulas. Então isso era interessante porque você evitava uma série de problemas que a pessoa tinha, dessa formação de pulso com isso. E ele também verificou, né, aqui tem um gráfico, né, que ele mede a temperatura corporal da pessoa e ele via que se você não tinha essa formação de pulso, automaticamente você não tinha febre, né, como um sintoma disso. Da terapia fotodinâmica, da fototerapia até a terapia fotodinâmica tem um longo caminho também, né, de vários estudos, né. O Feasten ganhou o prêmio Nobel em 1903, né, ele meio que inaugura essa área, mas ele ainda não trabalha com fármacos, é só luz. Depois o pessoal revisita alguns trabalhos, o trabalho do Oscar lá, e aí começa a utilizar corantes para o tratamento com luz em humanos. Tá? E aí você tem diversos tratamentos. Aqui tem uma foto, não sei se está muito claro. Esse daqui é o Meyer Betts. O que ele fez? Ele tinha um fármaco e ele queria provar que ele tinha atividade fotodinâmica. Ele injetou o fármaco em si próprio e saiu no sol. A foto não está muito clara aqui, ó, mas tem ele aqui, ó. Injetou, saiu no sol, como é que ele ficou aqui, ó? Teve uma reação alérgica por causa desse efeito fotodinâmico no organismo. E aí você tem vários trabalhos que vão contribuir para isso, tá? De maneira resumida, né, esses estudos, né, o estudo mais sistemático para tratamento em humanos, né, 1978, ou seja, desde daquele primeiro início, onde você está começando a aplicar luz, começando a ver o que acontece, explicar esses mecanismos, né? A gente está falando aí de 100 anos, de 1900 a 1999. O que acontece em 1999? Tem o primeiro medicamento aprovado para a terapia fotodinâmica, né? Então eu escolhi essa data como o nascimento da terapia fotodinâmica moderna que a gente conhece hoje. Esse é o primeiro medicamento aprovado, tá, para tratamento de câncer. Foi aprovado no Canadá. E aí a gente inaugura o que eu vou chamar de terapia fotodinâmica. Bom, o objetivo agora vai ser mostrar alguns exemplos de aplicação da terapia, mostrar como ela funciona de uma maneira bem simplificada e alguns exemplos. Bom, a gente viu que você precisa ter o corante, né, o que vai absorver a luz, e você precisa ter oxigênio. O cara mostrou lá, né, quando ele estudou eosina, que você precisa ter oxigênio. Como que funciona isso? Bom, não sei se você vai lembrar das aulas de química lá, daquelas camadas eletrônicas, né? K, L, M, N, aquelas camadinhas eletrônicas. Quando você tem uma molécula, por exemplo, né? Eu vou chamar essa molécula aqui de fotofármaco. Então, fotofármaco, fotossensibilizador ou corante é sinônimo nesse contexto aqui de uma molécula que absorve energia e vai fazer essa inativação. Como que se dá isso? Então essa molécula está lá, naquelas primeiras camadas eletrônicas lá, e aí você joga luz nela. O que ela acontece? Ela vai absorver essa energia e vai para uma camada mais externa, ou seja, vai fazer uma transição eletrônica. Só que ele não fica muito tempo ali, né? Ele pode mudar de estado e ir para uma outra configuração, né? E nessa configuração, o que pode acontecer? Uma vez que o fármaco está nessa configuração, ele pode encontrar uma molécula de oxigênio e transferir energia para ela. Esse oxigênio molecular, que está presente ali no ambiente, ele absorve essa energia da molécula, do fotofármaco. Só que ele se torna uma molécula mais reativa, uma molécula chamada de oxigênio singlete, né, O2. E esse oxigênio singlete que é o agente fotodinâmico. Ou seja, não é o fármaco, não é o corante, é o que ele produz. E aí essa reação é em cadeia. Esse oxigênio singlete, por exemplo, ele vai atacar a membrana celular, mitocôndrias, e vai induzir um processo de morte celular. É assim que se dá, esse é o princípio básico, né, da terapia fotodinâmica. É claro que pode ocorrer outras reações, né, ele se ligar com a membrana, gerar peróxido, e isso daí gerar uma reação em cadeia, e assim por diante.
Bom, então a gente tem 3 pontos principais para a terapia fotodinâmica funcionar. Luz, tem que jogar luz, tem que ter um fármaco e tem que ter oxigênio. Bom, sobre o fármaco, o fotofármaco, pode ser qualquer um? Quer dizer, quais são as propriedades desejadas para esses compostos? Desculpa, vou primeiro falar de alguns deles que já tem, depois eu vou falar das propriedades desejadas. O Fotofrin, que foi o primeiro que foi aprovado. Tá? Esse foi aprovado em 1990, eu falei 99, 95 no Canadá. Indicação carcinoma de pulmão, de pequenas células e câncer de esôfago. Aplicação intravenosa, ou seja, você injeta no paciente, depois faz a irradiação da região da lesão. Interessante que ele tem ligação preferencial por essas células. Tá? Então, você faz iluminação e ele também só vai agir onde você iluminou. Isso aqui é chamado de fotofármaco de primeira geração, porque ele gera alguns efeitos adversos. Como ele tem uma farmacocinética muito lenta, ele demora para ser eliminado do organismo. Ou seja, aquela pessoa não pode ficar saindo do sol. Você não pode ter uma relação alérgica igual o Meyer Betts teve lá, quando ele injetou nele. Valor aproximado nos Estados Unidos, aí, isso aqui consulta da internet recentemente, $3.000. A gente vai ver que isso não fica muito melhor. O Visudyne. O Visudyne, o princípio ativo é a verteporfina, foi aprovado em 2000 no FDA, nos Estados Unidos, e registrado no Brasil no mesmo ano. É indicado para o tratamento da degeneração macular da retina por neovascularização. Então, o tratamento também intravenoso, você vai lá, injeta um soro durante 10 minutos, depois disso, o oftalmologista vai iluminar o fundo do seu olho para gerar a inativação desses vasos. Valor no Brasil, consulta dia 4 agora, R$9.000, R$9.050. Tá? Bem carinho. Metvix, esse é utilizado, né, o princípio ativo é o aminolevolinato de admitila, chamado de ALA. Ele foi aprovado em 2004, registrado no mesmo ano no Brasil. Indicado para ceratose actínica e câncer de pele não melanoma, né, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular. A aplicação é tópica. Eu vou explicar um pouco mais para frente como que é feita essa aplicação, mas o custo dele é meio proibitivo. R$1.900 a bisnaga com 2 gramas. Isso é um tratamento comum, inclusive na nossa cidade, várias cidades conseguem fazer esse tratamento, em termos de profissionais para fazer isso. O problema é o custo. R$1.900 2 gramas, não é muito acessível. Então, dado esse custo desses fotofármacos e algumas reações que eles podem produzir, esses que eu mostrei são aprovados para utilização, recentemente está se buscando outros fotofármacos. Tanto para baratear o custo de produção, tornar isso mais popular, quanto para ter fotofármacos que são mais seletivos ao tecido lesionado, a lesão, a um câncer, algo desse tipo. Então, por exemplo, o azul de metileno, né? O pessoal aí que já fez laboratório de química, que já deve ter olhado ou visto o azul de metileno. É um corante extremamente barato, ele já é usado de certa forma na medicina, mas não é aprovado para o tratamento com terapia fotodinâmica. A gente vai ver daqui a pouco alguns trabalhos em termos de pesquisa fantásticos utilizando esse fotofármaco. O azul de metileno, se eu não me engano, a embalagem 30 ml custa R$4,50. Em solução, tá? Porque se você for comprar o corante diluir, é infinitamente mais barato. Tem outros corantes como, aqui também azul de metileno, tratamento de leishmaniose, eritrosina. Eritrosina, se eu não estou enganado, é aquele corante que o dentista passa na sua boca para localizar a placa. Depois ele vai removendo, né, com a ferramenta. Hipericina, um corante bem interessante também. Recentemente o pessoal vem utilizando ele. Derivados de clorofila e cumarina. Ou seja, isso aqui é só um exemplo de alguns. Existem vários, dezenas de corantes estão sendo estudados para ser utilizado na terapia fotodinâmica. Quais são, então, as propriedades ideais desses fotofármacos? Ou seja, se eu tenho lá um corante, o que eu tenho que verificar nele para saber se ele é um fotofármaco? Bom, propriedades químicas. Alta pureza química, elevada absorção de luz e baixa tendência à agregação. O que é isso, pessoal? Se o tratamento da terapia fotodinâmica ele se baseia na absorção de luz, algo que seja transparente como a água, não adianta, porque não absorve luz. Ou seja, ele tem que ter uma absorção de luz alta. Esse material tem que ter uma certa coloração.
Então, se ele tem uma certa coloração, ele vai absorver luz. Não pode se agregar, ou seja, não pode ser uma coisa que vai decantar quando eu colocar em solução. Propriedade fotofísica, elevada taxa de produção de oxigênio singlete. Ou seja, para cada molécula de corante, eu tenho que ter uma certa quantidade de produção de oxigênio singlete. Lembra que o oxigênio singlete, o singleto, né, é aquela espécie que vai gerar inativação fotodinâmica. Então, quanto mais dele eu produzir, melhor vai ser o fotofármaco. Farmacológico, né, tem que ser seletivo aos tecidos alvos e de fácil eliminação lá. O fotofrim, né, que é baseado no porfímero sódico, ele é lenta a liberação, então absorve com aquilo no organismo por muito tempo. E fototerapêuticos, né, ausência de efeitos adversos, baixa toxicidade no escuro e ausência de potencial mutagênico ou carcinogênico. Ou seja, se ele estiver no escuro, ele não pode gerar oxigênio singlete. Então a terapia fotodinâmica ela tem que ser baseada na luz. Isso é uma vantagem dela. Porque se eu passar corante no meu braço inteiro, só onde eu iluminar vai ser tratado. Isso é uma das vantagens ou desvantagens delas, como eu vou deixar claro um pouco mais para frente. Qual outra propriedade interessante para o fotofármaco? Uma coisa chamada de janela terapêutica. A nossa pele, ela absorve luz. Professor, eu não acredito. Tire a camisa e vá no sol, meio-dia. Você vai ver que ela absorve luz, você vai esquentar. Só que o modo que ela absorve, né, vamos dizer assim, a cor da luz que ela absorve, depende. Por exemplo, se eu pegar aqui ó, o LED azul, todo mundo está vendo aqui o LEDzinho azul? Ó, vou colocar o meu dedo na frente. Ó, não está passando a luz. O que está acontecendo aqui? Essa luz azul ela não tem capacidade de penetração na pele. Vou trocar então, vou colocar um verde. Ó, também muito pouquinho. Né? Vendo aí? Agora para o amarelo. Ó, já passou um pouquinho mais, né? Ou seja, tem uma permeação, uma penetração dentro do tecido maior. E o vermelho? Para quem lembra aí do filme do ET, né? Olha lá. Ou seja, é ideal que o corante ele tenha uma absorção, né? Esse gráfico complicado aqui, né? Aqui ele tá é absorção de luz e aqui comprimento de onda, né? Comprimento de onda a gente pode pensar no comprimento de onda como se fosse a cor, né? Quanto maior o comprimento de onda, mais próximo do vermelho tá, quanto menor, mais próximo do azul. E quanto maior isso daqui, ó, mais ele vai absorver. Só que se a pele absorver tudo e não passar, não vai chegar no tecido lesionado. Porque se tiver uma lesão na camada muito abaixo da pele, camadas primárias, eu preciso que a luz chegue lá. Então é interessante que o corante tenha absorção nessa janela aqui, ó, chamada de janela terapêutica. Então é interessante buscar corantes que absorvam luz no vermelho. Qual que tem que ser a cor do corante para ele absorver a luz no vermelho? Azul. O corante tem que ser azul. Então, o azul de metileno é um corante bem promissor para isso. Ele absorve bastante luz no vermelho. Tá? Uma vez que você achou o seu fotofármaco, verificou que ele tem aquelas propriedades químicas, fotofísicas, farmacológicas, tudo mais, ele é barato, fácil de sintetizar, fez testes, bastante testes, posso sair aplicando em todo mundo? Não. Primeiro que você não pode, porque você é engenheiro, né? Mas segundo que você não pode, por quê? Porque tem que ser aprovado. E para ser aprovado tem testes clínicos. Pessoal, isso é muito caro e muito demorado. 4 fases. Fase de segurança e interação envolve entre 20 e 100 pessoas. Isso depois dos testes em animais. Depois de todo, você tem que escrever um projeto para aprovar, seja passar pelo comitê de ética para verificar se você pode fazer os testes em animais. Você tem que mostrar que ele tem propriedade, né, que vale a pena fazer os testes em animais. Confirmado isso por bastante pessoas, aí você vai para esses testes clínicos. Então, primeiro, checar dosagem, toxicidade, interação com os medicamentos. Fase 2, eficácia. Determinar estatisticamente a taxa de resposta. A taxa de resposta seria o desaparecimento total ou parcial da lesão entre 50 e 100 pessoas. Fase 3, fazer isso em pelo menos mais de um país. Envolve entre 1.000 e 2.000 pessoas. Né? E depois, na fase 4, ele já pode ser comercializado, mas ele continua em teste. Isso é muito demorado. Isso é ruim? Não. Ou depende. Ou é.
Por que eu digo que depende? É para garantir a segurança de quem vai usar aquele medicamento. Então é importante que todo medicamento passe por essas fases. Ele não vai ser aprovado para ser comercializado, seja no Brasil ou qualquer outro país, se não passar por esses testes, e esses testes são caros e demorados. Bom, a luz. Falamos então dos fármacos, né, algumas propriedades gerais, a luz. Vamos falar basicamente de duas fontes principais que a gente utiliza hoje para a terapia fotodinâmica. O LED. O LED é a principal delas, tá? O LED, ele funciona, ele é um dispositivo semicondutor. Na verdade, você tem, falando basicamente sobre semicondutor, materiais que têm a capacidade de ora ser condutor, ora não ser. E aí você dopa esses materiais com propriedades diferentes, de tal modo que, de um lado, você tenha cargas negativas, elétrons livres, e no outro você tem a ausência de elétrons livres, que o pessoal chama de buracos. Quando você submete uma diferença de potencial entre esse material, o elétron ele vai recombinar com esses buracos, né, com essa falta, ele vai passar de um material para o outro, e essa recombinação aqui ó, gera emissão. Você tem o elétron passando da banda de valência, da banda de condução para a banda de valência, né, você tem esse encontro, e essa recombinação gera luz. Só evidenciar que o Prêmio Nobel de Física 2014 foi sobre o LED azul, né, invenção do LED azul. Bom, então você tem, o que acontece? Se você mudar essa distância entre a banda de valência e a banda de condução, a gente muda o que a gente chama de gap de energia. Ou seja, se você, quanto mais você aumenta essa distância, maior vai ser a energia dessa recombinação e maior vai ser a energia da luz que é emitida ali. Ou seja, ela vai ser emitida em frequências diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente vai mudando, né, aqui eu tenho um certo material. Como que foi mudado o gap? O material semicondutor ele é um tipo de material. Né, tem alguns átomos. Por exemplo, o nitreto de galho, carbeto de silício, são materiais semicondutores que você vai, cada material vai dando a propriedade de emitir um comprimento de onda diferente. Tá? E aí você pode combinar todos eles e fazer o branco, ou por um processo de emissão, fazer a luz branca. E daí, com essa maravilha do LED, né, que a gente tem hoje, tudo tem LED, o que você pode fazer com LED? Pode fazer tudo isso aqui. Pode colocar luz na sua bicicleta, ó. O professor Carlos e o professor Gustavo, ó, pode colocar um tênis desse, para correr no escuro, né? Aí todo mundo vai ver ó, que eles estão correndo, você pode farol, fazer vestido, lâmpada de casa, decoração, inclusive usar na terapia fotodinâmica, né? O LED ele tem uma vantagem porque ele tem uma pureza espectral maior do que lâmpada. O que eu quero dizer? Quando o LED é vermelho, basicamente ele é vermelho, né? Não é vermelho mais ou menos. Ele tem uma certa, ou seja, eu consigo sintonizar bem. Porque se o meu corante ele absorve, né, o fotofármaco absorve luz vermelha, por que eu vou usar uma luz branca que tem todos os outros componentes? Posso usar só o vermelho, então por isso que o LED é interessante. E ele também é barato e pode ser fabricado em qualquer tamanho. Né? Ou seja, tem um LED aqui ó, combinado de 500 watts e LED SMD, LED bem pequenininho, desse que tem nas placas dos celulares. E o preço dele é bem agradável, tá? Bem baratinho. Laser, né? Amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. O laser, o princípio de geração dessa luz ela é diferente do LED. Tá? Bom, a gente tem basicamente dois fenômenos de interação da luz com a matéria, tá? Absorção e emissão. A absorção acontece o seguinte, você tem lá o elétron no estado fundamental, ele está ali tranquilo, de repente você joga a luz nele, e aí ele vai para um estado de maior energia. Só que ele fica nesse estado de maior energia, ele não gosta de ficar ali, ele quer voltar. E aí quando ele volta, né, é o processo que a gente chama de emissão. Ele está no estado excitado, ele decai. Só que quando ele decai, ele tem que perder essa energia. Ele perde na forma da emissão de luz. Ou seja, esses são dois processos aí de interação da radiação com a matéria. Existem outros, obviamente. O laser, ele utiliza um princípio de chamada de emissão estimulada. Então suponha que você, por algum processo, já jogou o elétron para o nível mais excitado. Pode ser, por exemplo, por absorção de um fóton. Ele veio para cá. Agora, se ele estiver aqui, o que acontece quando eu jogar mais luz nele? Se eu jogar mais luz nele, ele vai decair. Só que agora ele vai emitir 2 fótons. E esses 2 fótons podem encontrar outro sistema atômico e gerar mais, cada um 2, não 4. Ou seja, eu posso ir amplificando a luz que está sendo gerada. E aí, para manter essa amplificação, o que eu faço?
Eu coloco o material que eu estou iluminando dentro de um sistema que tem espelhos. Então esse material que gera luz laser é o que a gente chama de meio ativo, ele está entre dois espelhos. Então esses fótons que são gerados batem no espelho, volta, gera novamente absorção e emissão estimulada, e isso vai amplificando. Como que funciona então o laser? Inicialmente você tem o seu material lá, todo mundo no estado fundamental, e aí com uma fonte externa, que pode ser uma descarga elétrica, pode ser um outro laser, pode ser uma luz, você faz o que a gente chama de inversão de população. Você pega todos aqueles átomos que estão no estado fundamental e joga eles para o estado excitado, ou para alguns estados excitados. E aí, por um processo de decaimento espontâneo, eles podem começar a decair. Como eles vão decair, vai emitir um fóton, vai encontrar um átomo no estado excitado, vai fazer emitir dois fótons e, assim, e vai fazer amplificação dentro do espelho. Só que aqueles espelhos não são de reflexão total. Ele deixa passar um pouquinho dessa componente. E um pouquinho da componente que passa é a emissão laser. Ou seja, é um processo diferente do LED, mas é uma luz tão boa quanto ou melhor. Né? Detalhe que às vezes pode parecer até que o processo de emissão de luz laser é mais simples do que o LED, né? É mais complexo do que o LED, parece, mas pelo contrário, né? O laser foi inventado primeiro do que o LED, é bem mais antigo. LED e laser. Qual é a diferença? Existem várias, tá? Mas eu vou colocar um aqui que é interessante para a terapia fotodinâmica. Se a gente olhar a distribuição espectral do LED, nossa, o que é isso? A distribuição espectral é assim, eu quero olhar o quão vermelho ele é, ou seja, quanto mais alargado foi isso, ó, lembra que aqui eu tenho o comprimento de onda. Comprimento de ondas menores está ligado mais à cor azul, enquanto maiores estão ligados à cor vermelho. Né? Estão indo para o infravermelho aqui e aqui para o ultravioleta. Essa largura está me dizendo que o LED não é monocromático. Né? Ele é uma combinação de vários comprimentos de onda que o nosso olho, né, o nosso cérebro entende como vermelho. Então, se eu for olhar aqui para esse LED, esse é um LED que tem no laboratório aqui, tá? 505, o pico de emissão dele, esse pico aqui, né? Eu tenho aqui, desculpa, isso aqui é um LED verde, né, 505. Eu tenho uma largura, essa largura aqui, ó, de mais ou menos 29 nanômetros. Então ele não é muito puro, espectralmente falando. Enquanto que um laser, né, se a gente pegar um laser, esse laser de canetinha, sabe? Laser verde. Peguei um laser desse, fui no laboratório e fiz um espectro. Tá aqui o espectro dele. Ele é bem mais fechado, essa distribuição. Ou seja, vamos dizer assim, ele é quase monocromático, né? Olha lá, o 532 e a largura aqui é 1,5 nanômetros. Então isso é muito vantajoso, por quê? Quando você vai passar a luz por uma lente, existe um fenômeno chamado de aberração cromática. Ou seja, você vai ter distâncias focais diferentes para cada cor da luz. Então, se há a luz branca, em vez de você ter um pontinho focal, você vai ter um tracinho focal. Isso pode ser ruim, principalmente em microscopia. Enquanto que o laser, você não tem isso porque ele tem uma pureza. Isso facilita também para que o laser possa ser focalizado em regiões muito pequenas, né? Da ordem de 10 micrômetros, algo bem pequeno. Então essa seria a vantagem do laser em relação ao LED. Desvantagem do laser, né, obviamente o preço, questão de potência, né? LED você consegue facilmente um LED de 50, 200 watts. Um laser com essa potência já é um pouco mais caro. Dá para conseguir, mas tem que tirar um pouco mais de dinheiro do bolso. Atenção, imagens fortes. Então daqui para frente vai começar a aparecer algumas imagens que podem não ser agradáveis a todos. Peço que vocês avaliem a necessidade de sair do auditório e continuar assistindo. Né? Não estou pedindo para ninguém sair, mas é minha obrigação avisar que pode aparecer algumas imagens mais fortes. Tá? Aplicações então da terapia fotodinâmica. Eu peguei algumas somente para falar sobre isso. Ceratose actínica, que são aquelas manchas, né, chamadas de manchas de idade aí também. Essa é uma neoplasia benigna, né? Ela tem potencial para virar um câncer de pele, não significa que se você tem uma ceratose actínica que ela vai evoluir para um câncer de pele. Mas, né, entre 40% e 60% dos cânceres de pele se originaram de uma ceratose actínica. Tá? O tratamento o tratamento hoje aprovado é feito com Metvix, tá? E você tem uma resposta muito boa quando você utiliza terapia fotodinâmica. Vou falar um pouquinho dela mais adiante. Câncer de pele, né? A terapia fotodinâmica, se a gente pudesse dividir
Provavelmente os oncologistas não vão gostar do que eu vou falar, mas se a gente pudesse dividir câncer em duas categorias, né? A gente tem melanoma e não melanoma, tá? O câncer não melanoma é o que pode ser tratado com a terapia fotodinâmica, porque ele é um câncer de crescimento mais lento, tá? Então facilita o tratamento com a terapia fotodinâmica. Você tem câncer de pele, o basal espinocelular, ou seja, está falando das camadas de células basais, né, e células mais superficiais, representa 94% dos casos de câncer de pele e 30% dos casos de câncer. Ou seja, grande maioria aí, né? Geralmente em pessoas com mais de 40 anos, né, elevado índice de cura, e aí no Brasil em torno de 160 mil casos em 2018. Não tem escolha, né, ali prevalência entre homens e mulheres praticamente a mesma, né? Então tem duas figuras aqui do baso celular, do espino celular. Como é feito o tratamento? Tá? Então o que eu vou falar basicamente aqui é o tratamento feito do modo que é aprovado com o MET-VIX. Então, obviamente, você vai no dermatologista ou no oncologista, o profissional responsável, fazer essa administração. Ele vai analisar a lesão. Inicialmente, determinado que o tratamento vai ser terapia fotodinâmica, com o MET-VIX, por exemplo, o ALA. Ele vai fazer uma curetagem da lesão, né, para que facilite a permeação dessa pomada. Ele vai fazer a aplicação tópica da pomada, vai colocar uma oclusão, um curativo, e aí ele vai deixar que você fique, vá para sua casa, fique 3 horas. Nesse tempo, o ALA, esse fotofármaco, ele vai agir nas células do câncer e vai produzir o corante, o fotofármaco. Então, ele por si só não é um fotofármaco, ele vai induzir a produção dentro das células. Você volta no consultório depois de 3 horas, ele vai então tirar o curativo, remover o excesso e fazer a iluminação. Certo? Bom, algumas informações então. Taxa de resposta, que seria o desaparecimento completo. Do câncer basal, maior que a crioterapia, né, que é uma técnica comum para se fazer esse tratamento. O espinocelular, né, maior ou igual ao CBC, o espinocelular maior que a crioterapia. A ceratose actínica produz resultados iguais em termos de taxa de resposta. E câncer de difícil, de pele, o basal, de difícil tratamento, uma taxa de resposta em torno de 74%. Aí a gente está falando de lesões grandes, complicadas de tratar. E uma observação é que a terapia fotodinâmica apresenta um resultado cosmético melhor, porque você não tem a retirada do tecido. Né? Você tem a pomada, você passa então relatos de uma recuperação melhor. Tá? Tanto também cosmético como resultado em dor. Né? O paciente sente menos dor com isso. Degeneração macular da retina, outro exemplo de aplicação. Aqui tem uma foto que mostra, né, um fundo de olho, né, normal, como essa pessoa enxerga, né, uma pessoa normal. E aqui um fundo de olho com degeneração macular e como essa pessoa vai enxergar. Ele vai enxergar um borrão. É uma doença que atinge 0,7% da população mundial. Agora, recentemente, esse tratamento com a terapia fotodinâmica foi incluído no SUS. Não é um tratamento muito comum, né? Dado o preço do medicamento ser complexo, né? E o que acontece? Né? A degeneração macular por neovascularização, você vai ter um crescimento de vasos sanguíneos na região da retina. E esses vasos vão gerar esse borrão aqui. Como é feito o tratamento com a terapia fotodinâmica? Você utiliza o Visudyne, que é aquele fármaco baratinho que eu mostrei para vocês no começo. O médico, você vai lá, ele vai injetar para você através de um soro, a quantidade ele vai calcular, depende do peso corporal. Aquilo vai se distribuir. E aí ele vai colocar um laser de baixa potência e iluminar o fundo do seu olho. O laser vai reagir com o Visudyne, vai gerar oxigênio sangrante que vai inativar esses vasos sanguíneos. Acne, né? Doença mais comum aí, 80% da população mundial, né? A população universitária também tem, né? É claro que a gente está falando aqui de complicações maiores, né? Parece ser um problema trivial, mas quando a pessoa às vezes sofre muito com isso, ela pode ter sintomas como ansiedade, depressão, isolamento social. Então o tratamento da acne também pode ser feito com MET-VIX, e da mesma forma, aplicação tópica e iluminação. Aqui tem alguns resultados, né? 8 meses depois do tratamento, aqui 6 meses depois do tratamento, uma melhora considerável. Você pode também ser feito a terapia fotodinâmica não com a luz específica, né, de comprimento de onda separado, mas pode ser feito a terapia fotodinâmica de daylight, que é com a luz do sol. Principalmente para ceratose actínica leve também pode ser aplicada. Estomatite sobre prótese dental. Isso aqui é um trabalho, né, uma tese, uma dissertação de mestrado da USP de 2011, onde o Daniel Lopes e seus colaboradores estudaram
a comparar o tratamento de estomatite em prótese, né? Vamos pensar a dentadura, né? Só coloca a dentadura ali, aquilo pode machucar, né, a gengiva ali, o tecido da boca e gerar estomatite. Então eles compararam duas técnicas, a nistatina, que é o convencional, e a terapia fotodinâmica com azul de metileno, levemente concentrado, né, uma concentração muito baixa aqui, iluminando com um LED aí de 660 miliwatts. Então eles fizeram essa iluminação durante o período de 14 dias e aí eles faziam coleta, né, coleta da região da prótese, da região da estomatite para avaliar a unidade de formador de colônias. Né? De certa forma, você está avaliando a quantidade de organismos viáveis ali, patogênicos viáveis. Então você olha aqui, né, você tem esse gráfico barra preto aqui, seria a terapia fotodinâmica e esse a nistatina. Ou seja, tem uma resposta melhor, né, em comparação à nistatina. Óbvio, depois dos 14 dias você não faz mais o tratamento, aí os níveis de infecção ou de micro-organismos que podem gerar a estomatite volta a crescer novamente. Mas é interessante que ela apresenta um resultado satisfatório para esse tratamento. Né? Isso aqui não é nenhum tratamento aprovado, isso aqui foi feito uma tese de doutorado, de mestrado. Esse resultado é impressionante, e eu vou dizer por quê. Esse é um artigo que foi publicado em 2018 na revista Nature Communications. Foi publicado, entre outros profissionais, por um professor brasileiro chamado Vanderlei Banhato. Ele é um físico da USP de São Carlos. Tá? O que eles fizeram aqui, né? Você precisa, quando você tem transplante de órgão, você pega o órgão de um paciente, do doador, e vai colocar no aceitador. Você tem que reduzir a carga viral desses órgãos. E aí, normalmente, o que é feito? Você pega, por exemplo, o pulmão, por exemplo, um trabalho que eles fizeram, e você passa um líquido de perfusão, né, e ele vai reduzir a carga viral. O que o Vanderlei Banhato e os colaboradores fizeram? Eles colocaram, né, um fotoreator para inativar esse líquido as bactérias do líquido de perfusão e do pulmão. Então aqui você tem o pulmão aqui, ó, dentro de um recipiente, tá? Onde eles têm o controle e o tratamento, e eles iluminam isso, eles injetam azul de metileno nesse órgão, baixíssima concentração, faz a iluminação. E eles analisaram, né, a diminuição da carga viral, a porcentagem de carga viral normalizada pelo primeiro momento, em função do tempo. Aí você vê que a terapia fotodinâmica, que é essa linha contínua, apresenta resultados muito satisfatórios. Isso daqui foi tão impressionante que tem um pedido de patente no Canadá sobre esse sistema. Tá? Isso aqui foi em 2018, muito recente, um físico brasileiro envolvido nesse trabalho. Esse trabalho foi o trabalho, talvez, que me inspirou a começar a trabalhar com a terapia fotodinâmica. Eu trabalho recentemente com terapia fotodinâmica, tentando contribuir nessa área, né? Esse trabalho foi feito pelo professor João Paulo Tardivo durante o doutorado dele no Hospital de Ensino da Faculdade de Medicina do ABC. Esse trabalho, basicamente, foi um teste clínico para verificar a eficácia da terapia fotodinâmica para evitar a amputação. Então, deixa eu explicar mais ou menos como foi esse trabalho. Ele recebeu 34 pacientes. Esses pacientes chegaram para fazer o tratamento com indicação de amputação. Segunda amputação. Né, lesões, né, úlcera de pé diabético, grau 3, grau Wagner 3, amputação. Tem osteomielite. Se alguém, talvez é muito comum aqui, alguém tem um parente que tem essa doença, né, que tem diabetes, tem pé diabético, esse tipo de infecção, realmente, começa cortando a ponta do dedo e vai subindo, e vai cortando. Né, realmente bem complicado de tratar. Então ele teve 16 pacientes que fizeram o tratamento com antibiótico, tratamento convencional, e 18 pacientes com a terapia fotodinâmica, utilizando azul de metileno com azul de toluidina, uma solução de 1%, né, 1 para 1. Então colocou, mesmo tanto de azul de metileno de ortoluidina, uma solução de 1% em água. E aí o que ele fez? Ele tratou esses pacientes. Então olha aqui, ó, aqui tem um dedão diabético, né? Olha, aqui ele está injetando azul de metileno. Nota, pessoal, que isso aqui é um buraco, tá? Tem um buraco ali dentro. E ele injeta o azul de metileno e depois vai com a fibra ótica iluminar. Aqui está o buraco e está iluminando. Tá? Bom, vou avisar. Margem forte. Início do tratamento. Isso aqui é um dedo, né, totalmente necrosado, né, amputação,
depois da terapia fotodinâmica. Agora, esse pé que eu vou mostrar agora já tinha sido amputação de dedão, ia para a segunda amputação. Ó, não tem mais o dedão. Né? Depois de ter 4 meses depois. Fantástico, né? É um trabalho que chega a arrepiar esse trabalho, um trabalho de 2014. Agora, outra coisa impressionante. Esse raio-x. Olha, começo do tratamento, ó, osteomielite, tecido ósseo totalmente destruído, comprometido. Aqui, ó, já formação de tecido ósseo. E aqui, ó, recuperação. 12 meses depois. Fantástico. Fala, o que acontece com a terapia fotodinâmica em relação ao antibiótico, tá? Quando você tem aquela condição de osteomielite, aquele pé diabético que eu mostrei, não tem mais vascularização eficiente. Então, a pessoa toma antibiótico, não chega lá. A terapia fotodinâmica ela é local. Então, quando você ilumina aquilo dali, você elimina bactérias e fungos que estão atuando ali. E aí, a resposta imunológica vai dando conta de restaurar o equilíbrio e restaurar aquela lesão. É isso que ela vai fazer. Né? Ela não se sabe exatamente, tem alguns estudos falando sobre o efeito da luz, né, promovendo, acelerando esse crescimento celular. Tem vários estudos falando isso, mas do ponto de vista da terapia fotodinâmica, a gente sabe até agora é isso. Ela elimina essa carga bacteriana, fúngica ou viral e permite, né, que o tecido se recomponha. Outro tratamento, né, feito pelo professor João Tardivo também. Antes de falar, vou falar disso daqui, é importante mencionar o seguinte. São 16 pacientes feitos com tratamento convencional antibiótico. Os 16 pacientes tiveram a segunda amputação. Todos eles. O grupo controle foi amputado no final. Dos 18 pacientes que o professor João Tardivo tratou, só um teve amputação. Outra aplicação, né, pessoal, é a onicomicoses, né, a famosa micose de unha. Embora pareça, né, uma coisa trivial, a micose de unha, pessoal, ela pode durar a vida toda. Se você tem micose de unha, conhece alguém que tem micose de unha, pode perguntar se ele não tem isso há mais de anos. Demora muito tempo para você conseguir curar. Geralmente envolve a remoção da unha, lá volta, você toma... É complicado, né? A unha não é um local vascularizado. Então ele fez esse tratamento também, ó, 2% de azul de metileno e azul de toluidina, resultado antes, resultado depois. É claro, você tem uma taxa, né, de remoção parcial ou não, de recorrência, né, mas a remoção completa gira em torno de 45%. Eu estou falando de um tratamento que envolve azul de metileno e um LED. Tá aí mais um tratamento, isso daqui é feito pelo grupo do professor Vanderlei Banhato, do CEPOF, da USP de São Carlos, aquele mesmo lá dos pulmões. E eles desenvolveram aqui, ó, um sisteminha para iluminar a unha. Né? Esse sistema é patenteado por eles. Também, aqui eles utilizam, além de fazer o tratamento, eles fazem diagnóstico. Essa imagem que você está vendo aqui, ó, é uma imagem de emissão de fluorescência da onde está a infestação. Então ele consegue fazer diagnóstico e tratamento. Isso é chamado de teranóstico, né? Tratamento e diagnóstico. Também remoção completa. Doenças que afetam a polpa e a raiz dentária, endodontia, né? Tem tratamento para isso também, tem aplicações da terapia fotodinâmica do ponto de vista de estudos, né? Embora sejam poucos ainda, mas tem. Aqui é a espécie de um tratamento de canal que está sendo feito, onde a pessoa coloca o azul de metileno, né? Antes de proceder ao tratamento de canal completo, como se fosse uma espécie de desinfecção daquela região. Também tem resultados bastante animadores nessa área aí da endodontia. Estomatite, herpes labial. Então, só chega no consultório, está aqui com a herpes, feita a aplicação do azul de metileno, 0,01%, iluminação com laser durante 40 segundos, e aí você vai repetindo essa aplicação ao longo de 6 dias. Ó. Imediatamente a terapia fotodinâmica, 48 horas e 6 dias após. Também é uma doença de recorrência, né? Então, obviamente a pessoa volta, mas a gente está falando de terapia fotodinâmica, você não tem que tomar um antibiótico que pode gerar outros efeitos colaterais. Tratamento veterinário, olha o gatinho ali. Né? Então também tem estudos para tratamento veterinário. Nesse caso aqui, ó, você tem o gatinho com câncer de pele,
no início do tratamento, depois. Aqui, ó, um carcinoma de células escamosas, como está bem afetada essa região. E 8 semanas depois desse tratamento. Tratamento em animais, pessoal, eu até coloquei uma frase da autora, da Júlia, que é a autora desse artigo. Olha o que ela comenta aqui. A principal desvantagem na prática veterinária ainda é o elevado custo das fontes de luz e fotossensibilizadores. Assim sendo, até agora, poucas instituições oferecem TFD e muitos veterinários nem sequer sabem sobre a TFD como opção de tratamento para algum de seus pacientes. Esse é um artigo que foi feito na Suíça. Ou seja, onde a gente, vamos pensar, né, todo mundo tem muita informação. Então, é um tratamento barato, que realmente essa é a realidade, é conhecimento, mais pessoas conhecerem essa técnica. Bom, vou falar um pouco sobre os trabalhos que eu estou envolvido, até de maneira direta ou indireta. Um deles é o Convênio para a Cooperação Científica para o Estudo de TFD. É um convênio que foi publicado recentemente no Diário Oficial da União, que junta 4 instituições de ensino, uma particular e 3 públicas, para o estudo da terapia fotodinâmica. Aqui tem uma foto da clínica lá em Guarapuava, né, são as clínicas integradas das Guaracá, da Faculdade de Guaracá, onde está sendo feito esse estudo. Aqui é uma foto do dia que a gente foi levar o convênio, aqui tá, sou eu, o professor Soares, o professor Soares, que é o diretor da Faculdade de Guaracá, a professora Tânia, a professora Kelly, também da Faculdade de Guaracá, o professor Leandro, que é o enfermeiro responsável, e aqui o professor Wilker Caetano, da UEM, que trabalha com a parte de desenvolvimento dos fotofármacos. Bom, tratamento de úlceras venosas. Essa é a nossa linha inicial nesse convênio. Tá? É o que está sendo feito lá nas clínicas do Guaracá. Úlceras venosas é aquelas úlceras que as vovós, os vovôs têm, né, que fica na perna há muito tempo, a perna enfaixada, sofre muito. Existem diversos tratamentos, tá? Vários. Alguns um pouco mais caros ou complicados de serem feitos, mas com resultados fantásticos também. Como, por exemplo, o tratamento com pressão negativa. Então, como que funciona esse tratamento? Você tem a lesão, né, a úlcera aqui, e você vai usar um equipamento que vai colar um adesivo nessa lesão e ele fica puxando a secreção, fazendo pressão negativa. Tá? Então você coloca aqui, ó, o curativo está todo em vácuo, essa mangueirinha é ligada no equipamento que fica puxando e a secreção vai acumulando aqui dentro. Depois de 8 dias, por exemplo, você tem esse aspecto. Fantástico esse tratamento. Né? Esse tratamento, ele está disponível no SUS? Não. Tem o CONITEC, que é a comissão que elabora ou estuda a incorporação de novas tecnologias com o SUS, analisou a possibilidade de você incorporar a pressão negativa no tratamento de feridas no SUS. O custo estimado anual, 137 milhões. Tá? Esse é o custo alto na previsão deles. Tá? Então, no parecer, na reunião 112, parecer 85, eles negaram, né, eles não deliberaram por não aprovar a incorporação dessa tecnologia ao SUS, né, pessoal? Visto que o custo é muito caro, né? E a gente está pensando assim, um custo previsto ali, né, 137 milhões. Tem alguns problemas dessa técnica também, que é dor. Imagina você com uma ferida e alguma coisa puxando a ferida o tempo todo. O equipamento, você tem que disponibilizar o equipamento para que o paciente leve para casa. Porque você não vai internar um paciente no hospital só porque ele está com uma ferida, né, correndo o risco dele ter infecção ou gerar infecção. Então é um equipamento aqui dali é portátil, mais ou menos desse tamanho, uns 30, 40 centímetros, a pessoa carrega o tempo todo onde ele vai. Tá? Então você teria que ter um equipamento desse para cada um. Obviamente, a gente está falando de equipamento em medicina, não é barato. Né? Terapia compressiva inelástica, que é você envolver a ferida com a pressão. Né? Um dos tratamentos é a bota de Una. Então isso é um curativo. Né? Esse curativo fica ali durante uma semana e ele faz pressão nessa úlcera. O detalhe é que esse curativo tem que ser removido uma vez por semana, né, em alguns casos, e esse curativo tem um custo. Esse pode variar de R$40, depende muito da marca, do tipo de curativo. Qual que é a nossa ideia, então, dentro desse convênio inicialmente? Né? Projeto cicatrização de úlceras venosas crônicas, cobertura tradicional associada a TFD. Ou seja, é utilizar a TFD mais o curativo chamado bota de Una. Como que funciona? Os pacientes são pacientes do SUS, então eles vão lá, consultam com o médico indica o tratamento com a bota de Una.
Quando ele chega na clínica, é verificado se ele quer participar do projeto de pesquisa, né? Ele assina o termo de livre esclarecimento, e aí começa a ser feito o tratamento. Então ele continua com a bota de UNA, então ele chega lá, o pessoal da enfermagem vai fazer a limpeza do ferimento, aplica, né, o azul de metileno, então chega aqui, analisa a lesão, aplica-se o azul de metileno a 1%, ilumina a ferida, e aí novamente coloca a bota de UNA e esse paciente vai para casa. Pode pensar assim, professor, qual que é a vantagem disso, já que ele já está fazendo a bota de UNA? Pessoal, a ideia é o seguinte, você pega um paciente desse com essas úlceras venosas, tem um paciente que tem a ferida há 27 anos. Ou seja, né, ele tem a ferida há mais tempo do que eu tenho de idade, né? Não, né? Mas, falando sério, né, é terrível, pessoal. A ferida não é só a ferida em si. A pessoa, às vezes, que ela não pode tirar a faixa porque ela quer ir na praia, não tem como, quer ir na piscina, não tem como, fica todas as vezes enfaixada, né? Às vezes não usa short, não usa uma saia, isso gera um trauma psicológico na pessoa, ela se isola, né? A gente está falando também de pessoas de mais idade, isso complica porque ela já tem uma dificuldade de movimentação por fatores de idade, por outras doenças, mas a ferida agrava mais esse caso, que leva a um quadro de depressão. Então a ideia é o quê? Com a terapia fotodinâmica, diminuir o tempo de tratamento. Isso também tem do ponto de vista econômico. Cada bota de UNA custa R$40. Se ele vai tratar por 3 anos, é um valor. Se ele vai tratar por menos tempo, é outro. Tá? Então, alguns resultados aqui. Início do tratamento, e dia 1/11 de 2017, e aqui, dia 23/11 de 2017. Tem uma redução, né, significativa aí dentro de um mês, né, não dá nem um mês. Outro resultado, 14/3/2019, esse senhor tem essa ferida há 3 anos. 14/3/2019, 29/4. Os dois tratamentos. Eu acabei não mostrando outros resultados que tem aí, dado a gravidade, a extensão dessas lesões, né? Então, o que a gente vem fazendo aqui, né? Da minha parte, né? Eu não posso aplicar medicamento em ninguém, eu sou físico, né? Então eu não estou lá na clínica aplicando medicamento. Nossa parte é desenvolver fontes de luz para iluminação. Então tem essa fonte que foi desenvolvida aqui pelo Marco, aqui, né? Sentado ali bem no centro, né, Marco? O Marco, no projeto de iniciação dele, de 2017-2018, ele fez essa fonte baseada em Arduino. Nada mais é, o Arduino é usado para controlar o tempo, que é isso que a gente precisa controlar, e controlar um LEDzinho, né, que liga e desliga um relé. Aqui está a foto do equipamento do Marco, que ele desenvolveu, sendo usado lá no tratamento. E está funcionando até hoje o equipamento. Está lá ainda, eles estão utilizando esse equipamento. A gente também resolveu dar um passo a mais, né, e abandonar o Arduino, e aí a gente de micro-organismos para o tratamento de água. Corantes naturais. Você é engenheiro ambiental. Como que você convence uma pessoa a proteger uma área? Então, se você consegue mostrar que um corante natural, que pode ser produzido numa propriedade, naquela mata, é mais lucrativo do que você cortar a mata, provavelmente ele não vai cortar. Então, você, como engenheiro ambiental, pode se meter nisso também. Tratamento de sementes e cultivares orgânicas. Isso daqui, pessoal, são algumas ideias, alguns estudos. A pessoa que trabalha com cultivo orgânico, ela usa produto químico no tratamento de sementes. A semente, geralmente, ela vem com produto químico para quando você colocar na terra, ela não tem infestação fúngica e apodrecer. Só quem trabalha com agricultura orgânica não pode fazer isso. Você poderia pegar a semente, colocar uma solução de um corante natural, por exemplo, clorofila tem atividade fotodinâmica, ou seja, pega um espinafre, faz um suco dele, bota na semente, ilumina, você gera uma ativação. Uma ideia, né, pessoal? Isso aqui são algumas ideias. Pessoal da engenharia de alimentos, inativação para desinfecção de alimentos. Se o alimento já tem corante, joga a luz nele. Né? Ele vai perder um pouquinho de cor, mas você tem uma certa proteção. Por exemplo, aquelas frutas que param de amadurecer quando você tira ela, por exemplo, morango, né? Morango, amora, pelinha muito fina, infestação. Você poderia mergulhar esse morango numa solução de um corante natural e irradiar. Você aumenta o tempo de partilheira desse alimento. E o pessoal da engenharia elétrica ficou de fora? Não, de maneira nenhuma. Lembra que a veterinária falou naquele artigo lá? O que está faltando? Fonte. Pessoal, as fontes de iluminação que tem para vender no mercado. E agora a gente está falando de LED. Né? A gente
Ficou R$200 fazer aquele sistema, né, Marco? O da Paula também, dessa ordem também, né, Paulo? Que você está montando R$200 para fazer um sistema. Desenvolvimento e construção de sistema para irradiação. Pessoal da ciência e computação, o que vai fazer? Só jogar? Não. Diagnóstico. Pessoal, ferida. Como que você avalia a taxa de cicatrização da ferida? É claro, tem uma análise subjetiva que eu estranhei muito, mas envolve até o cheiro da ferida, né? Mas o pessoal mede. Você viu a reguinha lá? Eu não mostrei, não tinha uma reguinha? Ele vai medindo. Pessoal, imagina que maravilha, né? Você, o enfermeiro, o técnico de enfermagem ou o médico, pega o celular, tira a foto da ferida, ele já mede a área, manda para um banco de dados, onde o médico vai acessar e ver se o tratamento está funcionando, se pode aumentar a dose ou diminuir de luz ou de fármaco. Isso é difícil de fazer? Para mim é impossível, eu não sei programar, mas o pessoal da ciência da computação, que manja, é tranquilo para eles. Licenciatura em Química, novos fotofármacos, né? Fazer novos fotofármacos, baratear isso, para a gente tratar os gatinhos, tratar os cachorros, tratar todas as pessoas, né? Claro, professor, mas você falou que tem um teste clínico, é difícil. Pessoal, mas não é por isso que a gente vai desanimar, ok? Agradecimentos, pessoal. Professor Soares, Faculdade de Guaracá, professora Kelly, professor Eleandro, professor Noboru Ryoka, acabou de aposentar, merecidamente aposentou, trabalhou muito para Rede Paranaense de Terapia Fotodinâmica, levantou isso, né, essa bola aí pra gente. Professor Wilker, professor Malacarne, Luiz Malacarne da UEM, que hoje é o coordenador da Rede Paranaense de Terapia Fotodinâmica. Professor Marcos Luciano Bruschi, a professora Tânia lá do Unicentro, professor Alex aqui da UTFPR, que está contribuindo com a gente aí para fazer as fontes, professor Pedro de Paula da Informática, também está ajudando bastante a gente, o senhor Leonel, que é o pai do Bruno lá da Usitec de Cascavel, ajudando a gente aí a fazer umas peças na tornearia dele, muito obrigado. Todos os alunos de graduação IC que já passaram no laboratório, o André, os dois Andrés, né, tem dois Andrés, o Bruno, o Caio, os Marco, tem dois Marcos, tem o Marco Queiroz e o Marco Fultran, a Marina, a Paula, eu coloquei ele, é o Pedro, escrevi errado o nome dele, e o Sandro. As instituições que participam, né, a Faculdade de Guaracá, cedeu a clínica, gentilmente cedeu a clínica para a gente entrar com esse projeto lá, a UEM, a Unicentro, o pessoal do Núcleo de Pesquisas em Estudos e Sistemas Fotodinâmicos da UEM, do NUPESP, a UTFPR, que paga o meu salário, o CNPq, a Fundação Araucária e a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.